A graça e paz, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua casa. Nós estamos aqui com mais um IBN em Casa. De início eu quero pedir para você compartilhar o link. Compartilhe esse link com algum amigo, com alguém da sua família, para que eles venham ter esse momento junto conosco aqui, um momento de palavra, um momento de entendimento da palavra do Senhor. Um momento primordial para a nossa vida. Então, não perca sua atenção, não tire sua atenção agora da palavra, fique assentado onde você está, não deixe que nada tire sua atenção da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor Jesus venha abençoar grandiosamente a sua vida com essa palavra dessa noite, amém? Vamos orar? Gostaria de começar esse momento orando com você, orando com sua família. Se você puder agora nesse momento aí, incline sua cabeça, feche seus olhos para que nós venhamos orar, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o Senhor, ó Deus, por esse momento que o Senhor está concedendo a essa casa, a essa família, ó Deus, talvez a uns amigos, ó Deus, que está junto agora para compartilhar a palavra do Senhor, ó Deus. Então que o Senhor venha abençoar, revela a sua palavra, atinja o coração, ó Pai, nesse momento, ó Deus, no nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por essa grande oportunidade que nós estamos tendo essa noite, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus falou muito profundo ao meu coração. Queria compartilhar com você. Gostaria de ler um versículo que está lá em Números, capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer assim: tirarão as cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para esse contexto aqui de oferta, de cordeiro sendo imolado, de cordeiro sendo entregue em favor do pecado, em favor dos erros, das adversidades que acontecia durante o ano, que nesse caso, quando no Velho Testamento, quando nós encontramos a imolação de um cordeiro em favor do pecado do povo, o povo sempre retirava um cordeiro sem mancha, sem defeito, e levava ao altar do Senhor, levava ao templo, levava ao altar do Senhor e entregava ele diante do sacerdote, o sumo sacerdote, para entregar em favor do seu pecado, em favor da sua vida. E o sacerdote ali acolhia aquele cordeiro, acolhia aquele cordeiro santo, aquele cordeiro imaculado, aquele cordeiro sem mancha, para ser utilizado em favor daquela família, daquela pessoa. E o sacerdote dava continuidade ao processo, dava continuidade à liturgia daquele momento, que era colocar o cordeiro no altar e imolar ele, e quando ele terminava, já estava pura cinza no altar. E aquilo que, pelo que o cordeiro, o motivo pelo que o cordeiro estava lá em favor do pecado, ele foi pago. A pessoa voltava para sua casa e o pecado foi perdoado. E quando nós encontramos aqui esse momento de retirar as cinzas de cima do altar, é o momento onde nós devemos limpar o altar novamente, para que numa próxima oportunidade, quando se usava isso no Velho Testamento, numa próxima oportunidade viesse a fazer o mesmo procedimento por conta do que aconteceria posteriormente. Então, o retirar as cinzas do altar é a referência de pecado que já foi perdoado, é a referência de que o preço já foi pago, de que você agora tem uma nova vida, um novo ambiente de vida. E aqui, quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos lá em Levíticos capítulo 5, vai falar assim que quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará proposição pelo pecado. Então, esse processo era rotineiro na vida das pessoas que tinham como Deus como Senhor. E nossa vida hoje não é diferente quando nós temos Jesus. Jesus veio e pagou o preço por nossa vida, e nosso pecado está constantemente em cinzas em cima do altar.
O que nós temos que compreender na nossa vida, na nossa caminhada diária, agora é que nós temos que viver em constante reparação, limpando o altar, retirando as cinzas dos nossos pecados do altar e compreendendo que aqueles pecados Deus já perdoou e nós temos que colocar em nossa cabeça, colocar em nossa mente, colocar em nosso coração que nós temos que lutar contra essas dificuldades que entram até o nosso coração, entram pela janela dos nossos olhos, entram pelos ouvidos, porque Jesus já pagou o nosso pecado, mas nós devemos colocar o nosso altar e deixar o nosso altar limpo, deixar o nosso altar imaculado para estar em constante adoração, em constante louvor ao Senhor. Então, as cinzas retiradas sobre o altar é uma referência de passado perdoado. Você tem que ter convicção disso. Que quando você olha para o altar, você não está vendo um cordeiro sendo imaculado, você está vendo um altar cheio de cinzas precisando ser limpo. E você tem que entender que as cinzas no altar é uma referência de passado perdoado. Jesus perdoou seus pecados e agora o altar está cheio de cinzas, nós devemos estar constantemente limpando as cinzas do altar. O altar, a limpeza do altar, o retirar dessas cinzas do altar é uma referência de altar renovado. É uma referência de estar com o altar sempre renovado, sempre limpo para prestar culto, prestar adoração com o altar imaculado, com o altar sem estar com a sujeira do passado perdoado. Então, o que eu quero que você entenda, o que eu quero trazer para você essa noite é que quando nós vivemos em constante limpeza do altar, nós entendemos que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que nós somos pecadores. Só que nós não temos mais o processo do Antigo Testamento de escolher um cordeiro imaculado e levar anualmente para perdoar os nossos pecados. Jesus já fez isso de uma vez por todas. Então o que nós temos que fazer hoje é entender que nós recebemos a graça do nosso passado perdoado e agora nós temos a graça do presente renovado. Você tem o seu presente renovado. Só que nós temos algo a fazer, nós temos que viver em constante limpeza do nosso altar. Sempre fazendo o que está lá no versículo 13 de Números 4. Tirarão as cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Então, retirando as cinzas é renovando o altar. Está com o altar sempre renovado. É uma compreensão de que Jesus, ele pagou um alto preço para que nossos pecados fossem perdoados e nós valorizássemos o que ele fez naquela cruz. Então, o que eu quero deixar para você aqui essa noite é o entendimento de que você tem uma responsabilidade de sacerdote em limpeza do altar, que é o seu coração. Em limpeza do altar, que é você, para que o Espírito Santo fique constantemente habitando e agindo através de você. Porque todo ambiente que não é limpo, ele começa a criar aquela crosta, ele começa a criar as teias de aranha, ele começa a criar aquele ambiente de sujeira onde ninguém quer habitar, onde ninguém quer estar naquele lugar. Então, por isso que nós devemos entender o pecado perdoado, mas nós temos que entender que nós temos que limpar o altar constantemente, porque a Bíblia vai dizer que quando nós estamos aqui sobre a terra, nós estamos sujeitos à prática do pecado, nós não estamos sujeitos a amar o pecado, mas a prática sim. Então, quando nós temos a prática do pecado que chega como um acidente, o entendimento de que o pecado já virou cinza pelo perdão de Jesus na cruz, ele ficou para o passado, mas nós temos a responsabilidade de limpar o altar novamente para prestar um culto ao Senhor. Então tenha um entendimento, você e sua família, você tem que ter um entendimento que você e sua casa, aí onde você está, você tem que estar em constante intimidade com o Senhor, em constante louvor ao Senhor, porque o seu altar deve estar limpo para isso. Então, retire as cinzas do passado, retire tudo aquilo que está trazendo amargura do seu passado, aquilo que você não consegue se perdoar, o que está trazendo um ambiente na sua mente que eu não posso, eu não consigo, eu já fiz muito errado, isso já aconteceu muito comigo. Então tenha uma compreensão, seu passado já foi perdoado,
Jesus já pagou o preço por ele na cruz. Continue caminhando, continue perseverando, continue entendendo que o Senhor Jesus é quem perdoou os seus pecados. O seu mérito nisso é entender que você tem que limpar o altar. Faça uma limpeza do altar. O que você errou, não erre mais. O que você olhou, não olhe mais. O que você praticou, não pratique mais. Porque o cordeiro já foi imolado. O cordeiro já virou cinza no altar em favor da sua vida, em favor do seu passado e fez o seu presente renovado. Amém? Que Deus venha abençoar grandiosamente a sua casa, a sua vida, a sua família, que essa palavra venha de encontro ao que você esteja passando e que você venha compreender que essa limpeza de altar é o entendimento de um culto racional a Deus, um culto de louvor racional a Deus. E eu quero deixar aqui uma pergunta de reflexão para você que está na sua casa nesse momento. Como está seu altar? Como está o altar dentro de você? Você tem desistido de limpar o altar? Ou você está em constante limpeza desse altar? Você não está acomodado com a sujeira que está ficando no altar? Como está seu coração? Eu queria que você pensasse, que você meditasse nessa pergunta para você, para sua casa. Como está o ambiente de altar? Porque o altar que nós entendemos e conhecemos é aquele que habita em. O Espírito Santo veio para habitar em nós, para habitar dentro de nós, num altar que foi estabelecido em nós. Quando Jesus quebra, fala que vai destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias, ele está falando de você, ele está falando desse altar que está dentro de você. Então, como está esse altar? Como você está fazendo? Jesus foi imolado nesse altar. As cinzas continuarão sujando lá, porque o pecado continua entrando. Então, como está o seu altar? Amém? Eu quero orar com você nesse momento, em favor do que às vezes você está pensando aí. Eu tenho me limitado nessa área. Isso tem me machucado, isso tem me prejudicado na minha vida espiritual. Eu não tenho limpado o meu altar em respeito a isso. Ou eu não tenho deixado o Senhor trabalhar na minha vida em respeito a isso. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor venha te dar força, venha te dar entendimento, discernimento, para que você venha dar continuidade à limpeza desse altar que Ele edificou dentro de você. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, ó Deus, de comunhão com os irmãos que nós estamos tendo aqui, ó Pai, neste momento. Que o Senhor venha, Pai, de encontro ao nosso altar, de encontro àquele ambiente, ó Deus, que o Senhor edificou em nós, e que nós, ó Deus, estamos aqui dispostos, Senhor, a viver, ó Deus. Nós não queremos entender, ó Pai, como a lei vigia, mas só que nós entendemos que o Senhor veio nos ensinar como viver. O Senhor nos deu o Novo Testamento para nós compreendermos como fazer agora no Espírito. Então, Senhor, nós queremos nós queremos limpar, ó Deus, todo o altar essa noite. Pai, se o seu irmão já está limpando, você já está entendendo isso, ó Deus, nós glorificamos o Senhor, ó Deus, mas se está algo segurando, algo, ó Deus, que está amarrando essa limpeza, Senhor, nós repreendemos aquela seta, aquele olhar, aquilo que está sendo lançado, ó Deus, para ele se acomodar na mesmice. Senhor, no nome de Jesus, abençoa essa casa, abençoa esse lar, abençoa essa família, reedifica, Senhor, traz de volta a alegria dessa família, traz de volta a alegria nesse casamento, traz de volta a alegria dos filhos dentro de casa, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, traz de volta a alegria de viver, Senhor, somente é com o nosso altar limpo, somente com o nosso altar renovado, é que nós temos a verdadeira alegria de viver na Tua presença. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por cada um que está aqui essa noite, ó Pai, no nome de Jesus. E viva o novo tempo. Deus abençoe.